Tem casos que a gente sabe onde começam, mas não tem ideia de onde terminam. Só que para mim, esse não foi nem uma coisa nem outra. Eu nem sei se era para ter começado. Eu trabalho como médico legista desde 2001. A maioria das pessoas nem imagina, mas existe uma área bem específica na medicina legal dedicada à necropsia de gestantes. Autópsias obstétricas. É com isso que eu lido. Sempre tive um perfil mais técnico e frio, então acabei me especializando nesses casos, quando a gestante perde a vida por causa de um acidente, violência ou situação suspeita. Esse caso aconteceu num IML estadual, aqui da região sudeste, onde temos uma sala separada para perícias ginecológicas e obstétricas. Tudo o que envolve útero, feto, placenta, a gente faz ali. Não é um ambiente comum. Não tem barulho, não tem pressa, só silêncio e procedimentos. E às vezes, silêncio demais. Naquele dia, a paciente chegou por volta das 7h40 da manhã. Jovem, 23 anos, identificada como SSO, natural da capital. Tinha dado entrada no hospital às 4h da manhã, vítima de atropelamento em via expressa. Óbito confirmado no centro cirúrgico. A ficha veio junto com o corpo. Gestante de 28 semanas, sem acompanhante. Nome do pai, em branco. Endereço, zona norte da cidade. Aparentemente sem parentes no local, e com tudo indicando que seria uma necropsia direta e objetiva. Como sempre, o corpo foi recebido em maca lacrada, lacres intactos, tudo certo. Antes de iniciar o procedimento, revisei os documentos enviados. Laudo do hospital, anotações da enfermagem, boletim da emergência e 2 exames recentes. Dentre eles, uma ultrassonografia feita 4 dias antes do acidente. O exame indicava feto único, do sexo masculino, composição cefálica e batimentos normais. Medidas todas dentro do padrão. Era um exame claro, bem impresso, com data e assinatura do técnico responsável. Nada de errado. Comecei o procedimento por volta das 10h20. Como de praxe, iniciei com abertura toraco-abdominal, segui pelos cortes verticais até atingir a cavidade uterina. Ao fazer a incisão no útero e expor o conteúdo, notei o primeiro detalhe fora do comum. O feto estava em apresentação pélvica, ou seja, virado ao contrário do que constava no exame, mas essa alteração por si só não significa nada demais. Fetos podem mudar de posição nas últimas semanas de gestação. Não era motivo para preocupação. Continuei com o protocolo. Retirei o feto com técnica de deslocamento pélvico. A intenção era conduzir a análise separada do concepto, como manda o procedimento obstétrico padrão. Mas, ao posicioná-lo na mesa auxiliar, percebi o que mais tarde se tornaria um incômodo crescente. O cordão umbilical não estava inserido na base da placenta. Ele saía de uma região mais posterior, quase junto ao peritônio, numa angulação que não fazia sentido anatômico, como se tivesse se formado num ponto não vascularizado do útero. Anotei esse dado no bloco técnico e segui. Quando comecei a examinar o corpo do feto, veio o segundo ponto de atenção: as mãos. As falanges não estavam completamente formadas. Em vez dos 5 dedos distintos, havia uma estrutura gelatinosa, parcialmente ossificada, com aspecto de cartilagem mole, sem unhas, sem linhas palmares, só uma massa que imitava um contorno. Voltei para o exame, peguei o ultrassom impresso. Na imagem, o feto aparece com os 2 braços estendidos. Dá para ver claramente as mãos, os dedos, inclusive com projeção de articulações. Não bati o martelo em nada na hora. Registrei a divergência como formação morfológica incompatível com a imagem anterior. Mas ali dentro já comecei a sentir que estava diante de um caso estranho. Examinei os ossos do crânio. Ocorria ali um grau de calcificação elevado para o tempo gestacional. Os dentes descidos, os de leite, estavam formados e visíveis. O detalhe que me fez parar por alguns segundos foi que
Os dentes estavam voltados para dentro, não para fora, como seria o normal. Mas continuei. Evitei conclusões. Às vezes a gente vê o que não devia quando já está sugestionado. Decidi pedir apoio de uma colega perita em imagem forense que trabalha conosco em laudos de violência obstétrica. Mostrei o ultrassom impresso e pedi análise digital com contraste espectral, só para verificar consistência visual. Ela retornou no mesmo dia à tarde com uma observação que me deu um frio na espinha. A imagem tinha sobreposição de camadas, mas não era edição digital. Era um ultrassom feito em alguém diferente. O nome da gestante era o mesmo, mas a densidade óssea do feto, a angulação da pelve e o comprimento dos braços não batiam com o corpo que tínhamos ali. Pedi ao hospital a confirmação de dados da imagem. Eles me enviaram os metadados de 2 exames feitos na mesma data, com o mesmo nome e CPF da gestante. Um em uma clínica do bairro A, outro no hospital regional. E foi aí que parei de tentar entender. O sistema do hospital mostrava 2 exames, mesmo nome, mesmo CPF, horários diferentes. O primeiro às 10h17 da manhã, numa clínica particular. O segundo às 15h49, feito no setor de imagem do próprio hospital. Ambos com assinatura eletrônica e registro no prontuário da paciente. A diferença? O primeiro ultrassom era o que constava na documentação encaminhada para mim. O segundo nem sequer foi impresso. E, quando requisitei a imagem digital pelo sistema interno, apareceu um alerta: arquivo indisponível, exame transferido para setor administrativo. Eu não tinha autonomia para ir atrás disso. E, tecnicamente, o que chegou para mim foi o exame da clínica. Foi com base nele que montei o relatório preliminar. Mas aquilo me incomodava. Pedi novamente o prontuário da paciente. Queria verificar o nome do técnico responsável pelo exame feito na clínica. E aí veio mais uma divergência. O carimbo estava incompleto. Só o primeiro nome. Nenhuma assinatura digital vinculada, nenhuma imagem arquivada no banco da clínica. Eu não queria, mas fui fundo. Liguei direto para a unidade de imagem que supostamente realizou aquele exame. Depois de quase 2 horas entre ramais, me passaram para o responsável técnico. E a frase que ele me disse ficou ecoando até hoje. Esse nome não bate com ninguém que passou aqui nesse dia. A gente não atendeu nenhuma gestante com esse CPF. Voltei para o corpo. Revisitei todos os pontos. O períneo da paciente estava íntegro, sem sinais de laceração. O útero não apresentava cicatrizes internas. Placenta com espessura normal, mas com inserção baixa e sem vascularização plena. O cordão, como mencionei, saía de uma área lateral. E o feto continuava sendo a parte mais estranha de tudo. Medi novamente o comprimento crânio-caudal. Bateu com cerca de 22 semanas, não 28, como constava na ficha. As proporções não fechavam. O tecido ósseo estava adiantado demais para um feto de 22, mas o resto do corpo atrasado, como se tivesse sido formado de forma irregular ou em velocidades diferentes. Anotei: discrepância entre idade gestacional clínica e morfologia fetal. E mesmo tentando manter a objetividade, a dúvida ficou. Aquilo era um feto viável? Ou era só o que sobrou de uma gestação que nunca foi normal? O crânio dele me intrigava. Por protocolo, todas as peças removidas em necropsias obstétricas são destinadas ao descarte biológico, exceto quando há requisição judicial para conservação. Mas antes de concluir o relatório, fiz uma radiografia interna do crânio. E foi aí que vi, pela primeira vez, o que eu não soube onde classificar. A maxila estava completamente formada, dentes deciduais, mandíbula com simetria, mas os dentes voltados para dentro da cavidade bucal, como se aquele feto não tivesse sido feito para se alimentar, só para permanecer ali, para ocupar um espaço, um molde,
uma função que não envolvia nascer. Guardei uma cópia da imagem. Não devia, eu sei, mas fiz isso antes de arquivar o laudo. Sem nome, sem data, só por segurança. Está comigo até hoje, dentro de uma pasta sem identificação, no fundo de uma gaveta. No relatório final, me mantive nos termos técnicos. Nenhuma menção às imagens duplicadas, nenhuma conclusão sobre o feto. Conceito incompatível com padrão gestacional regular, inserção atípica de cordão, dentes voltados para a superfície palatina, ausência de sulco anal, formação manual incompleta. Enviei como manda o protocolo. Alguns diriam que se tratava de um teratoma, mas teratomas não apresentam simetria vertebral, nem arcada dentária completa. Outros diriam que foi uma gestação anembrionária prolongada, mas não existe isso com dentes e nem com aquele olhar. Sim, aquele olhar, porque o globo ocular estava formado, mas não pigmentado, como uma lente opaca, sem função. Aquilo me tirou do setor de obstetrícia por um bom tempo. Continuei como médico legista, ainda sou, mas de lá para cá, se entra um caso de gestante, eu peço para outro colega assumir. Ninguém nunca perguntou por quê, e eu também nunca precisei dizer. Mas toda vez que alguém me fala que ultrassom é prova definitiva de alguma coisa, eu só escuto e deixo passar, porque eu sei o que eu vi, e o que eu vi não estava na imagem. O plantão era meu, mas podia ter sido de qualquer outro. Só que eu estava lá, sozinho, noite calma, sem chamado de ocorrência grave. Quando o corpo chegou, nem fizeram alarde. A viatura parou, os policiais descarregaram com aquele jeito cansado de quem está rodando desde cedo. Homem, 30 e poucos anos, bem vestido, terno escuro, relógio no pulso, barba feita. Foi encontrado caído na calçada de um prédio comercial, zona central da cidade. Nenhum sinal externo evidente. Nada de lesão visível, nada de escoriação, nenhum hematoma aparente. Parecia ter apenas apagado. Peguei a ficha de entrada, estava tudo lá, nome completo. RG, CPF, endereço, carteira de trabalho ativa, nenhum registro de passagem. Documentação ok. Só não constava nenhum histórico médico, mas isso não é raro. Preparei a sala como de costume. Luz fria, campo estéril, instrumental à mão. Comecei pela cavidade torácica. Corte padrão. Externo aberto. Costelas afastadas. Foi quando vi. O coração estava do lado direito. Na hora pensei em sitos inversos totalis. Já tinha visto isso uma vez na residência. Uma condição rara, mas documentada, incomum, não alarmante. Fiz a observação, segui em frente. Só que logo abaixo, o estômago apareceu no lado esquerdo, onde ele deveria estar. E então parei. Se fosse um situs inversus completo, o estômago também estaria do lado oposto. Mas não. O posicionamento era assimétrico, como se algumas coisas tivessem sido espelhadas e outras não. Continuei. Os intestinos estavam em boa parte dentro do trajeto habitual, mas havia uma porção do fígado, um lobo inteiro, inserido logo acima da curvatura do estômago, ocupando parte do espaço pleural. Aquilo já não fazia sentido anatômico. Fiquei alguns minutos olhando. Não era duplicação de órgãos, não era tumor. A estrutura hepática era contínua, mas cortada e reposicionada de um jeito que eu nunca tinha visto. Tentei me manter no protocolo. Conferi a irrigação. As artérias estavam ali, mas com uma disposição anormal. O trajeto da artéria hepática fazia uma curva absurda antes de entrar no fígado, e uma das veias cava parecia contornar a caixa torácica antes de chegar no coração, que, lembrando, estava do lado oposto. Comecei a desconfiar que estava vendo algo além de variação. Mas aí pensei, pode ser uma condição rara, pode ser uma má formação silenciosa, daquelas que a pessoa vive a vida toda sem saber. A mente tenta se acalmar com esse tipo de argumento.
A minha tentou. Decidi seguir para a análise vascular. Fiz um corte mais profundo para rastrear o caminho do sangue. E ali a coisa desandou de vez. O sistema de veias cava e a aorta estava invertido, com ramificações que se cruzavam sem simetria. Os coágulos presentes no interior mostravam o fluxo em sentido contrário ao habitual, como se o sangue fizesse um trajeto reverso. Mas o corpo funcionasse assim mesmo. Não batia com nenhuma lógica fisiológica conhecida. Era uma circulação não compatível com a vida funcional, mas ali estava. E o homem havia vivido até aquele dia. Fechei a cavidade abdominal, me preparei para abrir a craniana. Queria investigar possível aneurisma, alguma lesão cerebral que justificasse o mal súbito. Fiz o corte, retirei o topo do crânio, com cuidado. O cérebro, a anatomia, era a mais desconcertante até ali. Os dois hemisférios estavam ali, mas o esquerdo era mais volumoso, ocupando parte da área do direito. A estrutura central estava levemente desviada. Não havia sangramento, não havia trauma, não era tumor, não era hidrocefalia. E mesmo assim, tudo parecia reorganizado, não deformado, reorganizado. Como se alguém tivesse montado o cérebro de novo. Parei, lavei as mãos, respirei fundo, voltei, olhei o corpo inteiro, olhei de novo os documentos. As digitais batiam, foto, nome, tudo conferia. Mas resolvi acessar o Banco Nacional de Dados Médicos. E foi aí que reparei, ele não existia, pelo menos não como paciente. Nada de exames laboratoriais, nenhum registro de consulta, nenhum atendimento de urgência, nada. Era como se aquele homem, com CPF ativo e carteira assinada, nunca tivesse passado por um posto de saúde na vida inteira, nem uma gripe registrada. Peguei meu celular e comecei a fotografar, parte por parte, cada variação. Eu já tinha feito isso outras vezes, para ilustrar laudos ou tirar dúvidas com colegas depois. Fotografei a vascularização, a posição dos órgãos, a cavidade craniana. Salvei tudo na nuvem, 2 vezes. Uma no drive pessoal, outra no e-mail. Já era quase 6 da manhã quando terminei tudo. Faltava só preencher os campos finais no sistema interno do IML. E com isso, deixei tudo pronto para arquivar e seguir com os trâmites. Ainda achava que podia ser um caso raro. Bizarro, mas raro. Alguma má formação extrema. Talvez um estudo de caso futuro. Mas aí veio a segunda parte. Voltei para a sala depois de um café rápido. Nem tive tempo de sentar. Já vieram me chamar. A chefia queria falar comigo. Achei estranho, porque não era o tipo de coisa que acontecia com frequência. Ainda mais em plantão tranquilo. Fui até a coordenação. Porta entreaberta. Mesa com 2 pessoas que eu não conhecia. A diretora estava lá também, de pé, do lado de fora. Me chamou no canto. Disse que aquela ocorrência tinha sido requisitada por uma instância superior e que o corpo seria transferido ainda naquela manhã. Você já finalizou tudo? Ela perguntou. Eu disse que sim. Aí ela soltou. Você não precisa mais se preocupar com esse caso, doutor. Soou neutro. Formal. Mas eu conheço esse tipo de linguagem. Significa encerre aí. Voltei para a sala, peguei meu computador, entrei no sistema. E foi quando o chão começou a abrir de verdade. O formulário de entrada do corpo, aquele que eu mesmo preenchi no início do plantão, estava alterado. Constava ali que não houve abertura de cavidades. Nenhuma. Dizia apenas análise externa realizada, ausência de sinais evidentes, óbito presumido por mal súbito. Aquilo era mentira. Eu tinha aberto as 3 cavidades principais. Tinha fotografado tudo. Fui até a pasta onde salvo os registros das necropsias mais incomuns. Abri o diretório com o nome do caso. Tinha só 2 imagens. Rosto e tórax fechado. Nenhuma imagem interna. Pensei, deve estar no celular. Abri o celular. A pasta estava lá. Mas as fotos sumiram. Todas as imagens do fígado, do cérebro, da disposição dos vasos,
Nada. Nenhum arquivo corrompido, nenhum sinal de exclusão, simplesmente como se eu nunca tivesse clicado. Entrei no e-mail onde tinha mandado uma cópia automática para mim mesmo. A mensagem estava lá, mas ao abrir o anexo, arquivo ausente. Comecei a sentir aquela sensação ruim que a gente só sente quando percebe que não está no controle, como se alguém tivesse chegado antes. Voltei ao sistema do IML e fui tentar imprimir o laudo preliminar, mesmo com a alteração na ficha. O botão de impressão estava desabilitado. Não é comum, mas aconteceu. Às 9h da manhã, chegou uma van preta, sem placa governamental. 2 pessoas desceram com jalecos, máscara e crachá, mas não dava para identificar o órgão. Não era federal, não era estadual, também não era hospitalar. Falaram com a diretora, assinaram um termo simples de transferência, levaram o corpo como se estivessem retirando um equipamento. Tudo muito rápido. Um dos técnicos passou por mim no corredor. Não disse nada, só olhou e seguiu. Ninguém mais comentou o caso, ninguém me chamou, nenhum questionamento, nenhuma correção no sistema. O corpo saiu e o que restou foi silêncio. Naquele dia, eu ainda tentei conversar com um colega de outro turno. Falei por cima, sem entrar em detalhes. Ele escutou e só disse: "Melhor deixar isso quieto, doutor. Essas coisas vêm de cima." Fiquei com isso entalado por meses. Tentei recuperar as imagens com um amigo da área de TI. Ele disse que o celular não tinha sido violado nem remotamente acessado. Se apagaram, foi por dentro, não por fora. Aos poucos, aceitei que aquilo não ia para frente. Ninguém mais tocava no assunto. O nome do falecido saiu do sistema geral poucos dias depois, como se fosse sigilo. Continuei meus plantões, mas nunca mais fiz necropsia de madrugada. Passei a recusar sempre que dava. Preferi o barulho do dia, os olhos ao redor, o fluxo constante. A madrugada ficou marcada por aquele caso que ninguém viu e ninguém quis ver. Eu só decidi contar isso depois que me aposentei. Anos depois. Não como denúncia, nem como revelação. Só como desabafo. Porque tem coisa que não se esquece. E esse corpo foi uma delas. Até hoje, eu fico pensando no que eu vi. Não parecia um erro. Não era uma deformidade comum. Era uma montagem. Não no sentido simbólico, no sentido literal. O corpo foi montado, peça por peça. Como se alguém soubesse onde cada vaso podia estar, e não onde deveria estar. E o mais perturbador, ele funcionava, respirava, circulava, andava. E no fim, o que mais me incomoda não é o absurdo em si. É o fato de ninguém parecer surpreso. Só eu. Aquela ficha alterada, as imagens sumidas, a transferência sem origem. Tudo foi feito com calma. Como se já tivessem feito isso antes. E é por isso que, quando me perguntam o que mais me marcou no IML, eu não falo de crime, não falo de cena de impacto. Falo de um corpo que parecia normal, mas que não foi feito para funcionar. E ainda assim, funcionava. Sabe quando a coisa dá errado, mas não tem alarme, não tem barulho, nem correria? Só um incômodo leve que vai crescendo devagar, tipo infiltração em parede seca? Foi assim que começou. Eu trabalho no laboratório forense do IML estadual. Sou biólogo especializado em análise de DNA, com foco em material biológico de vítimas. Basicamente, sou a última etapa antes do laudo final. Se alguém sofreu violência grave e há algum tipo de vestígio, sêmen, saliva, sangue, pele, sou eu que comparo tudo com os bancos genéticos e vejo se bate com algum perfil já existente. Já fazem 13 anos que eu tô nessa. A maioria dos dias é repetição. Só muda o nome da pasta. Quando o material chega, eu não sei quem é a vítima, nem quero saber. Para mim, é tudo código e resultado. Quanto menos envolvimento,
mais precisão. Mas naquela semana, a repetição veio de outro jeito. Recebi 3 casos distintos, todos classificados como com vestígios biológicos compatíveis com violência. Um caso veio da capital, outro do interior, e o terceiro de uma cidade que nem tem laboratório próprio. O material chegou por remessa oficial. Tudo dentro do protocolo. O primeiro, uma mulher adulta, sem documento, encontrada desacordada num beco. O segundo, um homem de 20 e poucos anos, socorrido depois de uma rave, também com indícios de ataque. O terceiro, uma adolescente em coma, encaminhada com urgência, sem nenhum tipo de memória do que aconteceu. Nenhuma relação entre os casos, nenhum suspeito, nenhuma testemunha, nenhum elemento comum. Na hora em que vi os 3 lotes juntos na mesa, já montei o cronograma de análise. Como eram de regiões diferentes, separei cada um com o respectivo lacre e identificação. Fiz a triagem visual, conferi o estado das amostras e iniciei a extração conforme o padrão. Não teve nada de estranho até aí. Mas foi no primeiro eletroferograma que a dúvida apareceu. A amostra da vítima do beco, o cotonete vaginal, trouxe um marcador que me chamou a atenção. Um STR muito específico, com repetição incomum em uma das regiões mais estáveis do DNA humano. A chance de aleatoriedade era baixa, então eu salvei o resultado, nomeei com o código interno e deixei pronto para o comparativo. Na segunda análise, o laudo do rapaz da rave, amostra de tecido com vestígios de sêmen na parte interna da roupa, trouxe o mesmo marcador, mesma sequência, mesma assinatura. Conferi a máquina. Não era erro de equipamento. Recalibrei o leitor. Mesmo assim, os números batiam. Na terceira análise, a da adolescente, a coleta era de secreção anal. Um pouco degradada, mas ainda útil. E lá estava ele de novo. O mesmo perfil. Não semelhante. Não compatível. Idêntico. A essa altura, minha primeira suspeita foi contaminação cruzada. Pode acontecer, mesmo com todos os cuidados. Pode vir do transporte, da embalagem, até do armazenamento. Fiz a contraprova. Usei amostras de referência do mesmo lote. Nada. Refiz a extração com novos reagentes. Nada. Rodei de novo o processo inteiro, trocando ponteiras, tubos, tudo descartável. Mesmo perfil. A única coisa em comum entre os 3 era o DNA do suposto agressor, e nem isso devia existir. Porque quando fui comparar com o Banco Nacional, apareceu a primeira inconsistência grave. Inválido. Amostra teste. Esse era o status do perfil. Como se tivesse sido um código de treinamento de simulação não pertencente a ninguém. Só que eu já tinha visto aquele marcador antes. Fui até minha planilha pessoal, onde costumo salvar perfis incomuns, duplicidades estatísticas, casos de fraude genética, esse tipo de coisa. Vasculhei tudo. Nada. Só que minha cabeça ficou batendo numa lembrança antiga. Um caso de 2020. Um laudo arquivado como sem viabilidade genética, por suposto erro técnico. Aquela época, o laboratório passava por troca de software. Vários arquivos deram erro de leitura, outros sumiram da pasta de envio automático. Muita coisa foi reprocessada, mas alguns casos sumiram no limbo. Recuperei a planilha do período. O marcador estava lá, mesmo código. O mesmo perfil que agora apareceu em 3 vítimas distintas em 2025 já tinha aparecido num laudo considerado perdido em 2020. Voltei para o sistema do IML. Procurei por casos antigos com marcador semelhante. A pesquisa trouxe outro resultado. Um exame de 2018 arquivado sob a categoria de necropsia. Era um homem, vítima de parada cardiorrespiratória causada por substância ilícita. Corpo cremado logo depois. Nenhum vestígio colhido além do básico. Mas no exame toxicológico, que também passou por sequenciamento, aparece o mesmo marcador. Conferi a identificação da época. Outro técnico, outro equipamento,
outro fornecedor de reagente. E mesmo assim, o mesmo código. E aí, a coisa deixou de ser coincidência. Começou a cheirar a erro sistêmico. Naquele ponto, qualquer outro profissional teria encerrado o caso como contaminação cruzada. Só que o que me incomodava não era o DNA aparecer, era como ele aparecia. Era um código marcado como inválido, mas que, tecnicamente, estava presente em material coletado de vítimas diferentes, em anos diferentes, em cidades diferentes. Isso não se resolve com limpeza de bancada. Conversei com um colega de confiança que trabalha no IML do estado vizinho. Mandei os marcadores, os fragmentos, os dados brutos. Pedi para rodar em equipamento diferente. Ele rodou. O perfil deu positivo também. Mesma leitura, mesmo número de repetições. E ele me perguntou: de onde saiu isso? Esse DNA não bate com ninguém. Foi a primeira vez que eu falei em voz alta. Eu também não sei. Por precaução, acionei o técnico de informática responsável pelo controle interno do sistema de laudos. Pedi o histórico de origem daquela etiqueta inválido amostra teste. Ele disse que a categoria foi criada em 2017, mas que não há responsável direto vinculado. Provavelmente foi durante a implantação da versão beta do Banco Nacional, antes da padronização dos protocolos, ele disse. Mas quando pedi os registros de acesso, a planilha veio em branco, sem autor, sem horário, sem sistema rastreável. Então eu cruzei os laudos antigos com o banco interno, com todas as ocorrências que deram inconclusivo ou ausência de compatibilidade. Foram 4 que bateram com o mesmo perfil genético, ou seja, esse DNA já apareceu pelo menos 9 vezes nos últimos 6 anos. Sempre com o mesmo padrão. A vítima não lembra de nada. Não há testemunhas. O material é encontrado em partes do corpo ou roupas íntimas. E o código do agressor é sempre o mesmo. Um perfil genético estável, completo, com todas as regiões mapeadas. Não é um marcador parcial. Não é falha de leitura. É como se fosse um indivíduo registrado em silêncio, mas que não existe em nenhum banco, hospital, penitenciária, base militar ou cadastro genético. Pior, o marcador tem características raras. Não é algo genérico. Ele tem uma repetição incomum em D18 e S51, que é uma das áreas mais observadas em perícia. Se fosse de uma pessoa comum, já teria batido em alguém. Mas nunca bate. Comecei a levantar uma hipótese que, na prática, não faz sentido. E se o perfil tivesse sido usado como base de testes, tipo um DNA artificial criado em laboratório para calibrar equipamentos? Só que mesmo isso não encaixava, porque os fabricantes dos reagentes não incluem esse tipo de sequência. E se fosse padrão de teste, estaria nos manuais. Ninguém usa um DNA sintético real com compatibilidade humana para simular crime. Ainda assim, fui atrás. Entrei em contato com 2 fornecedores de kits de amplificação que a gente já usou no passado. Mandei o marcador. A resposta foi clara. Nunca usamos essa sequência em nenhum kit de controle interno. Voltei para o primeiro caso que arquivaram em 2020. Tentei pedir a reabertura, mas o material original já não existia. Foi descartado por ultrapassar o prazo de armazenamento. E o laudo foi removido da plataforma automática na migração de sistema. A única cópia funcional era um print que eu mesmo tinha salvo por hábito, porque achei estranho na época. Nem era para estar comigo. Foi aí que eu comecei a salvar tudo. Todos os perfis, todos os gráficos, todos os laudos que continham, mesmo que de forma parcial, aquele marcador. Criei uma pasta criptografada, fora da rede, com datas, nomes de vítimas, locais e tipo de material analisado. Nenhum dos casos tem ligação entre si. Nem padrão geográfico, nem faixa etária, nem mesmo horário. A única coisa comum entre eles é um DNA que não pertence a ninguém. Não há erro de leitura, não há manipulação técnica, não há evidência de sabotagem.
Só um vestígio que continua aparecendo em locais isolados, sempre associado a vítimas que não conseguem contar o que aconteceu. Tem dias em que eu abro o sistema com a expectativa de nunca mais ver aquele código. Outros, eu fico esperando ele voltar. Essa semana mesmo entrou mais um material para análise. Cidade diferente, coleta recente, vestígios presentes. Ainda não processei, mas se aquele marcador estiver lá, eu já tenho um lugar para guardar. Porque no banco oficial ele continua como inválido amostra teste. E ninguém quer mexer nisso. Eu só sei de uma coisa: esse DNA pertence a alguém que não existe. E ele continua deixando rastros. Tem corpo que chega e parece que nunca existiu fora dali. Sem nome, sem documento, sem acompanhante, sem registro de entrada em hospital, em delegacia, em nada. Nem no boletim da rua onde caiu tem menção. Só o corpo. E uma ficha provisória gerada aqui dentro, com o número de entrada e o protocolo inicial da triagem. Eu sou do setor que recebe os não identificados. Aqueles que por algum motivo não têm nome, ou que chegaram em condição que não permite visualização. Às vezes não tem rosto. Às vezes é só o rosto que veio. Mas nesse caso, o que chamou a atenção foi justamente o contrário. Era um homem jovem, completo, limpo, sem marca nenhuma, nem cicatriz, nem tatuagem, nem sinal de vacina. Um corpo perfeito, intacto e mesmo assim, sem nenhuma identificação. Entrou às 9h37 da manhã, com causa provável registrada como exsanguinação interna. Nenhum ferimento externo aparente. Chegou frio, mas sem rigidez acentuada. Menos de 10 horas de morte estimado. Parecia dormindo. Fiquei com ele para fazer a inspeção externa como sempre. Lavagem, raspagem, registro das características físicas. Quando virei o corpo para fotografar a região dorsal, notei uma faixa estranha, mais ou menos no meio das costas. A pele estava lisa, mas tinha um rebaixo muito sutil, como se tivesse sido pressionada ou queimada de forma muito específica. Sem bolha, sem casca, sem necrose. Fui lavando com escova macia, água morna e sabão neutro. E quanto mais eu limpava, mais a marca ganhava contorno. Tinha exatos 9,5 centímetros de comprimento e pouco mais de 1 centímetro de altura. Um retângulo composto por linhas verticais alternadas, finas, grossas, agrupadas em padrões simétricos. Na hora pensei que fosse alguma técnica estética nova ou algum tipo de queimadura proposital, tipo modificação corporal. Mas não tinha coloração, era só pele. Um pouco mais clara em algumas faixas, um pouco mais escura em outras. Nenhum traço de tinta, nenhuma elevação ou descamação. A textura era uniforme. Chamei o doutor para registrar a imagem. Ele tirou foto, ampliou. Confirmou o padrão industrial. A gente reconheceu o desenho na hora. Não precisava nem falar. Era um código de barras, com todos os traços que o padrão exige. Até o espaçamento era técnico demais para ser feito à mão. Só que ali não tinha por que existir. O doutor puxou o aplicativo que ele usa para catalogar códigos de medicamentos controlados. Fez a leitura digital direto da imagem na tela. O app reconheceu o padrão, leu e gerou uma sequência simples. 10 dígitos numéricos, como se fosse um produto. Mas o sistema do app não puxou nome nem origem. Só o número mesmo. Ele mandou imprimir. Rodamos o número na base da Anvisa, depois no sistema de controle interno. Tentaram até no banco de dados da Secretaria de Saúde. Nada. A única resposta que apareceu foi no terminal da administração. Produto fora do sistema. O doutor pediu o exame mais detalhado da marca. Fotografamos de novo, com escala métrica e fundo neutro, e mandamos para o setor de criminalística. E seguimos a triagem do corpo como qualquer outro. Ficha padrão. Fotos do rosto, dentes, impressões. Tudo impresso e anexado. Nada fora do habitual.
mas era difícil esquecer o desenho. Durante o resto do turno, fiquei pensando em como aquela marca tinha sido feita, porque mesmo com a pele completamente íntegra, era visível. Não era tatuagem, não era corte, não era queimadura como a gente costuma ver por choque elétrico ou calor direto. Tinha precisão demais. No dia seguinte, o laudo voltou. O documento dizia o seguinte: a marcação apresenta padrão compatível com pulso térmico de fonte controlada, aplicado em tecido vivo, com penetração restrita à epiderme e sem resposta inflamatória. Não foram identificadas tintas, metais ou resíduos superficiais. O desenho é técnico, com distribuição subcutânea irregular. Não é tatuagem, não é tinta, é queimadura calibrada. E mais embaixo, uma frase que ninguém entendeu direito na hora. A ausência de resposta inflamatória sugere que a marcação foi aceita pelo corpo como não nociva. A gente relutou para aceitar aquilo. Não fazia sentido. Era como se alguém tivesse impresso um código de barras num ser humano, em vida, e o corpo tivesse aceitado como se fosse normal. Na triagem seguinte, uma semana depois, fui fechar o protocolo e percebi que a ficha dele não aparecia mais no sistema. Digitei o número do protocolo manualmente, nenhum resultado. Procurei pelas imagens da triagem, pasta vazia. O PDF com o laudo também tinha desaparecido do servidor. Desci até o setor técnico para verificar a câmara refrigerada onde o corpo estava armazenado. Portas lacradas, temperatura ok. Mas na posição onde ele estava alocado, vaga. Fui no livro de registros de remoção. Nenhuma anotação, nenhum funeral, nenhum aviso de liberação. Voltei, sentei na minha mesa e fiquei olhando para o leitor de código que uso para catalogar bolsas de identificação. Fiquei olhando e pensando que a única coisa naquele corpo inteiro, a única informação visível, era um número que nenhum sistema reconheceu. Voltei 2 vezes no mesmo dia para conferir se eu não tinha me confundido. Às vezes, algum outro técnico realoca por causa de manutenção ou fluxo de corpos, mas não tinha anotação nenhuma. E no nosso setor, tudo é numerado, cronometrado, controlado. Perguntei informalmente para o pessoal da limpeza se alguém tinha visto movimentação fora do padrão. Ninguém falou nada. Fui na chefia, sugeri que talvez tivesse havido algum erro de baixa no sistema. Me mandaram checar com o setor de controle de documentos. A resposta foi só um e-mail curto que dizia: nenhuma irregularidade encontrada. Protocolo encerrado. Mas o mais estranho é que, mesmo constando como encerrado, não tinha digital coletada, nem laudo final assinado, nem conclusão. A ficha tinha sido encerrada no sistema, como se nunca tivesse sido aberta. Depois disso, fui deixando quieto. Só que não saiu mais da minha cabeça. A gente lida com o corpo todo dia, com marca estranha, com coisa mal feita, mas aquilo não era uma tatuagem escondida, nem sinal de ritual, nem vestígio de acidente. Era técnico, era cirúrgico. E mais do que isso, era feito para ser lido, só que não por nós. Com o passar dos dias, comecei a reparar mais nas marcas dorsais dos corpos não identificados. Às vezes tem corte de bisturi mal cicatrizado, às vezes tem hematoma interno. Mas marca igual àquela, nunca mais. Comprei um leitor portátil, desses de farmácia. Pequeno, cabe na palma. Uso escondido. Nunca falei disso com ninguém aqui dentro. Eu faço a inspeção como sempre. Lavo, examino, documento e, no final, passo o leitor. Pelas costas, pela lombar, na região posterior do braço, às vezes até atrás da nuca. Nada, nenhum sinal, nenhuma leitura. Aquele número eu decorei. Ficou impresso na minha cabeça como se eu tivesse sido o leitor original. 4, 9, 7, 1, 0, 3, 0, 4, 9, 1. Sempre vem na mesma ordem, sempre com a mesma sensação de coisa incompleta, porque aquele número não levava a lugar nenhum. Nunca encontrei outro corpo com marca parecida, nem mesmo um rebaixo acidental, nem pigmentação assimétrica que lembrasse o desenho.
nem variação de coloração compatível, nada. E é justamente isso que me incomoda. Se fosse algum tipo de experimento estético, alguém mais teria. Se fosse falha técnica de algum procedimento médico, teria histórico. Se fosse modificação corporal, teria pigmento. Mas era só ausência. Era como se a pele tivesse sido marcada de dentro para fora. Com calor, sim, mas sem ferida, sem dor e sem motivo. O último técnico que tentou entender demais o que não era para entender foi transferido sem aviso. Antes dele, um legista que pediu reavaliação de um laudo antigo teve o computador apagado. Dizem que era falha de sistema. Aqui, tudo é falha de sistema. Mas o que me fez parar de insistir foi quando entrei no banco de dados e digitei aquele número, só por desencargo, só para ver se tinha sido reclassificado. E a tela travou. 1 minuto inteiro congelada, até aparecer uma mensagem que eu nunca tinha visto antes. Código não autorizado para consulta pública. Não era erro, não era ausência de registro, era bloqueio. Como se aquele número existisse, só que fora do nosso alcance. Desde então, sigo meu trabalho normalmente. Faço tudo como manda o manual, mas mantenho o leitor no bolso. Passo em todos os corpos que me chegam, um por um. É parte do meu processo agora. Ninguém percebe, é rápido, não deixa marca. Às vezes penso que aquele corpo nem era para ter passado pela gente, que entrou por engano, ou por algum desvio, ou por falha de protocolo, porque tudo nele indicava isso, que não era para ser processado como os outros. Era limpo demais, simétrico demais, anônimo demais. E a marca era feita para ser lida, mas não por aparelho comum, não por banco de dados conhecido, e principalmente não por gente como a gente. Aquele corpo não era um homem, era uma coisa. E a gente só teve acesso porque alguém deixou vazar, por engano. E quando perceberam, sumiram com tudo. Na semana em que o sistema travou 3 vezes por excesso de upload, eu fotografei 28 corpos, entre terça e quinta. 3 eram de um caso coletivo vindo da Zona Sul, 6 vieram do acidente de ônibus na Marginal, e o resto foi chegando como sempre, com ficha incompleta, roupas em sacos pretos e etiquetas na parte errada do tornozelo. A sala de fotografia fica nos fundos do setor de documentação, bem ao lado do arquivo digital. Tem 2 fundos claros, iluminação padronizada, tripé fixo, câmera acoplada com cabo USB direto no computador da estação de captura. Tudo é feito com uma Canon EOS 6D, lente 50mm, ISO 400. Não mexo nisso. O procedimento é sempre o mesmo. 3 ângulos do rosto, sinalizadores de cicatriz, dentes e arcada, mãos, tatuagens, marcas visíveis. A maioria chega sem identificação. Então fotografar com precisão é parte da rotina, mesmo sabendo que nem todos vão ser reclamados. Naquela semana, eu cumpri o básico. Rosto frontal, perfil esquerdo, perfil direito, detalhe de orelhas, sinais visíveis. E não olhei as fotos de novo. Só exportei para o DVI Face ID, o sistema que organiza por lote e gera os arquivos para o setor de identificação forense. O importante ali é quantidade, eficiência. Foi só no sábado de manhã, revisando o painel de envio antes de arquivar os RAWs, que um detalhe me fez voltar. 2 dos rostos estavam praticamente iguais. E não falo de semelhança geral. Era o mesmo corte pequeno na sobrancelha direita, mesma linha de barba mal feita, mesma cicatriz quase imperceptível sob o olho esquerdo. Voltei nos arquivos, comparei datas, horários, metadados da câmera. A primeira foto foi tirada às 9h43 da quarta-feira. A segunda, às 17h12 do mesmo dia. Verifiquei as etiquetas físicas. Número de entrada, causa da morte, posição na câmara fria. Um dos corpos veio da Zona Leste, com ferimentos abdominais.
O outro da rodovia, com lesões por impacto, nenhum ponto de ligação. Pensei em duplicação por erro no sistema. Às vezes, a exportação corrompe os arquivos e o thumbnail engana. Mas os arquivos estavam íntegros, distintos, códigos diferentes, os corpos também. Estrutura corporal, altura, coloração de pele, mas o rosto era o mesmo. Por protocolo, revisei os outros do mesmo lote. Foi aí que encontrei mais dois. Um registrado na noite de terça, outro já na quinta de manhã. Causa da morte, afogamento em represa e parada cardiorrespiratória em via pública. Posições diferentes no armazenamento, nenhuma relação entre os casos. Mas quando sobrepus os rostos com pontos de referência, linha da mandíbula, espaço entre olhos, simetria nasal, altura de orelha, o resultado foi de 100% de correspondência. Usei o plugin de análise facial do próprio sistema. 4 pontos confirmados com precisão biométrica. Não era erro de lente, nem ilusão de ângulo. 4 homens, idades entre 30 e 40 anos. Todos com barba rala, pele clara, sinais genéricos. O rosto era tecnicamente comum, daqueles que você vê na fila do banco, no caixa do mercado, andando na rua. Nada chamava atenção, mas os traços eram absolutamente idênticos. Imprimi os 4 retratos em A4. Usei papel fosco para não dar reflexo. Coloquei lado a lado na mesa da sala de luz. Iluminação controlada. Observei os detalhes. Cada um tinha expressão diferente. Um com boca entreaberta, outro com olhos semicerrados. Mas a anatomia era ele, o mesmo rosto. Chamei um colega de outro setor, um técnico do laboratório de digitais. Não disse nada, só pedi para olhar. Ele achou que era repetição. Quando falei que eram registros de corpos diferentes, ele soltou um estranho e recomendou verificar se a câmera não estava duplicando algum perfil automaticamente. A lente era a mesma, iluminação idêntica, mas não havia duplicação. Os arquivos estavam lá, nítidos, separados, com identificação clara. O sistema não comete esse tipo de erro. No fim da tarde, levei a questão até a chefia de documentação. Relatei o que encontrei, mostrei as imagens, imprimi os relatórios técnicos com a correspondência facial. A resposta foi burocrática. Disseram que havia risco de arquivos trocados e que o ideal seria revisar os registros e reprocessar os envios. Nenhuma orientação formal de investigação. Só pediram para não duplicar retratos no mesmo lote e seguir com os encaminhamentos conforme agendamento. Nenhum comentário sobre coincidência biométrica. No dia seguinte, ao checar o sistema de liberação, os 4 corpos já estavam com destino autorizado. 2 para funerárias convencionais, 1 destinado à cremação por ausência de reclamantes e 1 em processo de traslado para outro estado. Não houve segunda verificação facial, nenhuma menção nas fichas, apenas liberação protocolar. Na tela do sistema, todos foram tratados como indivíduos distintos. Na mesa da minha sala, os rostos permaneciam idênticos. Guardei as 4 impressões no fundo da última gaveta da estação de captura. Não por apego, mas porque não cabiam no lixo comum, e eu preferi não passar por outro setor com aquilo na mão. A partir dali, comecei a revisar os rostos com mais atenção. Não em busca de repetição, mas por simples desencargo. Mesmo com a sala cheia e o ritmo puxando para mais de 10 registros por plantão, abri espaço entre um corpo e outro para fazer comparação rápida com a base de entrada. Usei pastas manuais, nada digital. Evitei salvar qualquer correspondência no sistema. Tudo que era muito parecido, eu observava direto no visor, sem gerar sobreposição. Por semanas, nada saiu da normalidade. Até que, 3 semanas depois, numa madrugada com clima seco e entrada mínima, chegou um corpo sem identificação, recolhido pela viatura municipal, envolvido em manta aluminizada. A causa da morte era lesão por impacto, colisão em rodovia estadual, quilômetro 113. Fiz o registro normal, luz lateral, posicionamento com suporte de queixo, 3 ângulos.
Rosto frontal, perfil esquerdo e direito. Ao ampliar o zoom na tela, no momento do foco, já reconheci. Era ele. Sem dúvida. Mesmo corte discreto na sobrancelha, mesmo padrão de barba rala, mesma marca na lateral do nariz. Identidade facial idêntica. Estrutura corporal completamente diferente. Ombros mais largos, tatuagem na clavícula, diferença de 2 centímetros na altura. Mas o rosto... Comparei com as 4 impressões. Alinhei as 5 e entendi que não era coincidência. Não nos padrões que a gente usa. Não fiz nada com o material. A chefia não tinha dado respaldo antes. E agora não havia sentido em repetir o processo. O corpo foi fotografado, documentado e armazenado. Passou por liberação comum após os prazos legais, como tantos outros que não são reconhecidos ou reclamados. Ninguém questionou nada. Voltei à rotina. Hoje fotografo como sempre. Procedimento padrão. Lente ajustada. Fundo claro. Sequência de cliques sem pausa. Mas quando posiciono o suporte e encosto o queixo no apoio, olho o rosto por 1 segundo a mais. Só o tempo suficiente para ver se não é ele de novo. Nunca mais encontrei outro, mas sei que ainda pode acontecer. E se acontecer, não preciso mais de sobreposição, nem de ponto de comparação digital. O rosto está memorizado, nítido. Se ele aparecer outra vez, em qualquer corpo, com qualquer nome, de qualquer lugar, eu vou reconhecer. E não vou dizer nada. Só vou registrar como se fosse a primeira vez.